Muito bom dia, igreja. Muito bom dia. Que bom poder estar aqui com você para juntos meditarmos no tema das células desta semana. O tema das células desta semana segue no mesmo assunto, o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é sempre desafiador. Eu tenho recebido muito retorno sobre os estudos de células, sobre como as células têm acontecido e como Deus tem confrontado tantas pessoas em meio ao estudo. Às vezes a gente passa correndo por textos que a gente conhece muito como o Sermão do Monte e não para meditar neles, mas esse tipo de texto tem que ser precisa haver um mergulho, uma imersão neles, né? A gente precisa meditar em suas palavras, em seu desafio para nós. E na semana passada a gente estava falando sobre o nosso coração, o que nós sentimos, né? É, como o que nós estamos cultivando dentro do nosso coração, não é verdade? A Bíblia fala que a gente não deve matar, e aí a gente acha que só porque a gente efetivamente não matou ninguém, a gente está isento de culpa, né? Mas, na verdade, a gente pode matar sem matar efetivamente. Quando a gente mata no nosso coração. Quando a gente mata as pessoas no nosso coração. E quando a gente cultiva pensamentos e sentimentos contra os nossos irmãos, né? E Jesus fala assim que mesmo que a gente fique só no mínimo, o mínimo de apenas pensar ou dizer que o nosso irmão é um louco, que o nosso irmão é um idiota, né? A palavra racar, né? Tolo, mas a palavra mais popular nos nossos dias que se encaixaria nesse racar é idiota. E às vezes a gente fica assim, que coisa idiota, esse irmão é o idiota, essa pessoa é uma idiota, esse cara é o idiota. Veja, quando a gente cultiva isso, esse sentimento, esse pensamento, a gente já está matando, a gente já está assassinando, a gente já está definindo no nosso coração que essa pessoa não tem lugar na nossa vida, não queremos proximidade. Então, a gente estava falando na semana passada sobre o que a gente sente, e não é isso que a gente deve sentir, né? Inclusive, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu preciso ir antes resolver com ele, para depois me apresentar diante de Deus, porque Deus sonda o meu coração, Deus sabe que tem alguma coisa fora do lugar. Às vezes a gente não dá importância a essas coisas e não age como se realmente houvesse alguma coisa fora do lugar. É normal, sentir essas coisas é normal, não para um cidadão do reino dos céus. Para um cidadão do reino dos céus, ou melhor, um cidadão do reino dos céus guarda o seu próprio coração de sentir, de nutrir essas coisas, né? Bom, o tema em sequência, né? A sequência seria adultério, divórcio, juramentos, mas eu queria pular isso por hora. Semana que vem a gente trata sobre esse assunto, mas hoje ou nessa semana eu queria que a gente pensasse no tema que conecta mais com o que a gente falou na semana passada, que é mais sequencial, né? Na semana passada nós falamos sobre o que sentimos, essa semana a gente vai falar sobre o que fazemos. Na semana passada nós pensamos no que a gente tem nutrido em nosso coração. Só que quando a gente nutre alguma coisa em nosso coração, a gente não só sente, a gente faz, a gente age. Por exemplo, a boca fala do que está cheio o coração. E aí, falar é mais do que apenas sentir, é mais do que apenas nutrir no coração. É uma forma de exteriorizar. E a gente às vezes não só fala, ou quase sempre a gente não só fala, mas também faz. Também tem atitudes que fluem desse coração que está cultivando sentimentos que não deveria cultivar. Então, essa semana a gente vai trabalhar as nossas reações.
O físico Isaac Newton, né? Ele descobriu a lei da ação e da reação, né? Toda ação desperta uma reação, né? E ele, obviamente, está trabalhando na questão da física, né? Ele está trabalhando pensando, por exemplo, em corpos em movimento. Então, toda toda força que você coloca, impõe, né, sobre um corpo vai gerar uma reação desse corpo, né? Então, mas pensando assim no campo da alma humana, né, a gente costuma usar essa lei de forma nos nossos discursos, nas nossas falas, né? Ó, toda ação gera uma reação, né? E é verdade, toda ação gera uma reação. Nesse texto que a gente vai abordar essa semana, vai falar assim, ó, Mateus 5, a partir do 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Então, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se alguém cortou o seu olho, o olho daquela pessoa também precisa ser cortado. É a reação ao que ela fez, né? Dente por dente. Se alguém arrancou meu dente, o dente da pessoa que arrancou meu dente precisa ser arrancado também. Se alguém matou um parente meu, um parente daquele que matou o meu parente tem que morrer também. Enfim, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus fala assim, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Olha, que coisa, Jesus sempre nos desafia. Não resistam ao perverso. Olha o que ele diz, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Veja que interessante, olha. O texto está dizendo assim, há uma reação para toda ação. Então, olho por olho, dente por dente. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não reajam da forma que se espera que vocês reagiriam. Reajam indo na contramão. Veja, se eu aplico uma força a um corpo, se eu aplico uma força a uma bola de basquete para ficar batendo ela, né? Essa força que eu aplico na bola de basquete para que ela vá, vai gerar uma reação da própria bola sobre a mão que bateu nela. Então, esse é o processo natural das coisas, né? Então, se eu aplico um golpe no coração de alguém através de palavras, através de atitudes, né? Se eu como é que eu posso pensar aqui em alguma coisa, né? Não, pensar não, vamos para o texto. O texto diz o seguinte, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, a bola de basquete, eu bati na bola de basquete, a bola de basquete... Então, há uma reação direta ao que eu estou fazendo. No entanto, de repente, a reação não está no mesmo
no mesmo propósito, no mesmo ambiente, na mesma realidade ali. Ela vem de um outro caminho, ela vem por uma outra direção, ela busca um outro caminho para chegar. Não é o caminho lógico, é o caminho que aparentemente não é nem um pouco lógico. É o caminho do absurdo, do incompreensível ato de abrir mão, de renunciar. Sabe, é alguma coisa muito interessante. Se alguém o ferir na face direita, bata na face direita dele também. Não é isso. Se alguém lhe ferir na face direita, ofereça-lhe também à esquerda. Ofereça-lhe também a outra. Olha, se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, alguém quer roubar você de alguma coisa, tirar alguma coisa de você, mesmo que injustamente, não brigue. Deixe que leve. Gente, isso desafia a gente de forma muito interessante. Deixe que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar uma milha, vá com ele duas. Às vezes tem pessoas que nos cansam, tem pessoas que, sabe, é enfadonho lidar com elas, trabalhar com elas, mas a palavra está dizendo assim, olha, se ela te forçou a andar uma milha, esteja disposto a andar mais uma, andar 2 milhas. Dê a quem pedir para você. E não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha só, esse texto está falando de quê? Está falando de uma atitude bobinha, inocente, uma atitude fraca, de alguém que não tem iniciativa, que não tem força para brigar. Tipo assim, se baterem na face direita, dá também à esquerda. Não, ó, bate aqui agora. Não, você não vai pedir para que batam aqui agora. Não é essa a ideia. Não é essa a ideia que você chega como um bobinho e fala: me bateu aqui, agora bate desse lado. Pode roubar tudo de mim, pode levar tudo, pode levar minha casa, leva meu carro, leva tudo. Não, não é uma atitude gratuita de dar por dar, de abrir mão por abrir mão, não é isso. O texto está falando assim, olha, se alguém lhe bater a face direita, você está disposto a arriscar um relacionamento com essa pessoa, mesmo sabendo que ela pode bater agora na face esquerda? Você está disposto a arriscar? Imagina que você lidou com uma pessoa que traiu você. E aí, de repente, você volta a se relacionar com essa pessoa. E alguém diz assim para você: mas fulano, como é que você pode se relacionar com essa pessoa? Você não sabe que ela vai te trair de novo? Você não sabe que ela vai te ferir de novo? Como que você se sujeita a ser ferido de novo? Você não percebe o risco que está correndo? E aí você fala assim: não, mas olha, eu sei que ela me bateu mais uma vez e ela pode até me bater de novo, mas eu não abro mão dela na minha vida. Olha, que desafio, que coisa interessante. Eu lembro do pastor Álvaro contando uma fala, né, do pastor Davi Gomes, né, um pastor muito conhecido de décadas atrás, e esse pastor, fizeram uma pergunta para o pastor Davi Gomes: pastor, com certeza, com tantos anos de ministério, você deve ter sido traído muitas vezes, né? Você deve ter sido traído muitas vezes. O que essas traições de irmãos, de pessoas próximas na sua vida, no seu ministério, causaram no seu coração? Você ainda continua confiando no ser humano? E aí ele falou assim: claro que sim. Claro que sim. Porque não tem relacionamento sem confiança.
Não tem evangelho sem relacionamento. Na verdade, eu não lembro de todas as palavras que ele falou, mas ele disse, claro que sim. Então ele tá mais ou menos por isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas, enfim, não existe evangelho sem relacionamento, porque o evangelho consiste em testemunhar. Sejam minhas testemunhas, então eu vou testemunhar para as pessoas, me aproximando delas. Então, não importa quantas vezes eu fui traído, eu preciso continuar acreditando que o meu chamado é lidar com gente, é investir em gente, é crer que Deus transforma pessoas. Então, você consegue ver dessa forma, você consegue crer dessa maneira, você consegue entender o Evangelho desse jeito, sabe? Você consegue se arriscar a ter que sofrer mais uma vez. Sabe, aquela pessoa que já cansou você, já desgastou você, você já andou uma milha com ela, ela chega na sua vida, você sabe que ela ainda vai te dar algum trabalho, mas você está disposto a ir mais uma milha com ela. Sabe aquela pessoa que te causou dano, né? Alguém que veio te processar, te causou dano para tentar tirar alguma coisa de você. E aí, quando todos pensam que você vai desistir dessa pessoa, você volta a se relacionar com ela. E por quê? Porque você está dizendo para todo mundo, eu estou disposto a sofrer o dano de novo. Se essa pessoa for alcançada, valeu a pena. Se essa pessoa não for alcançada, isso não é aquele tipo de coisa que eu vou falar assim, era mais do que esperado. Não, vai doer em meu coração. É uma perda que eu não quero sofrer. Então eu vou investir nela. Ela já me bateu na face direita. Mas ela vai te bater de novo. Olha, que seja. Mas se eu tiver a chance de alcançá-la, eu não vou desperdiçar essa chance. Eu vou investir nela. Veja, é disso que o texto está falando. É ir na contramão do que eu sinto, do que eu penso. Então, se alguém me fere, eu não vou me vingar. Se alguém me fere, eu não vou revidar. Não. Eu vou manter o meu coração limpo e, ao invés de revidar a maldade, eu vou pagar o mal com o bem. Puxa, que coisa interessante. Aí o texto ele continua dizendo assim, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essa é uma lógica do ação e reação. Né? Se um inimigo é alguém que tem ódio por mim, então eu devolvo ódio para ele. Não, ame. É o que Jesus está dizendo. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Porque fazendo isso, o que a gente vai gerar, né? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Deus faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Veja, imagina a pessoa injusta, a pessoa que saiu de casa para causar dano em alguém. Imagina o bandido que saiu para causar dano, para fazer maldades. Ele acordou e se dispôs a fazer isso. O mesmo sol que está sobre nós nos abençoando, também está sobre a vida dele. Deus não nega o sol a ele. Aquela pessoa que me causa dano vai ter a chuva para molhar, para regar as plantações dela e garantir que ela tenha recursos para sobreviver. Olha só, Deus não nega a chuva, Deus não nega o ar, o oxigênio, Deus não nega o sol, Deus não nega essas bênçãos àqueles cujo coração é mau. Um dia haverá juízo, justiça para todas essas pessoas, mas Deus não nega amor, Deus não nega graça, Deus não nega oportunidade. Então o texto está dizendo isso. Amem os seus inimigos, né? E ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos.
E aí ele pergunta: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Qual é o esforço que a gente faz para amar quem já nos ama? É fácil. É fácil amar quem nos ama, é fácil devolver amor quando recebemos amor. E às vezes nem tão fácil assim, porque nós muitas vezes somos ingratos. Mas, no geral, né, é fácil devolver amor quando somos amados. Mas dar amor quando somos rejeitados, dar amor quando somos afrontados, dar amor quando somos feridos, esse é um desafio, né? Se amarmos, se saudarmos, né? Se amarmos os nossos próprios irmãos, a gente não está fazendo nada demais. Até os pagãos, até aqueles que não conhecem a Deus, fazem isso, né? Aí o último versículo é poderoso. Portanto, diante disso tudo, como conclusão disso tudo, eu quero deixar o último ensinamento mais forte, a palavra mais forte nesse bloco. A palavra mais forte é: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam perfeitos, tenham um coração perfeitamente dedicado a amar. Olha só que coisa preciosa. João, o apóstolo João, no capítulo 13, versículo 37, ou melhor, 34 e 35, diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, o que Jesus está dizendo? Como eu os amei, amem uns aos outros. Como Jesus amou a gente? Dando tudo, morrendo por nós, abrindo mão, não tomando por usurpação ser igual a Deus, não batendo no peito e dizendo assim, ó, pô, mas eu sou o cara. Não é isso. Jesus nos amou na medida que se doou por nós, na medida que se sacrificou por nós. Jesus na cruz do Calvário reagiu aos seus algozes, olhando para o Pai e dizendo assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado e disse assim: Deus, não lhes impute esse pecado. Que Deus nos dê esse coração, que Deus nos quebrante, que Deus molde nosso coração conforme o dele, para que a gente não apenas não sinta nada contra o nosso irmão, mas também não reaja com malignidade, pagando mal com mal, pagando ferida com ferida, pagando ofensa com ofensa. Que a gente pague o mal com o bem, que onde a gente foi ferido, a gente devolva amor, graça, misericórdia, perdão. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado, meu querido. Olha, que Deus abençoe você, que Deus fortaleça, que Deus quebrante o meu coração e nos ensine a amar dessa forma, como Ele nos amou. Que Deus faça essa obra em nossas vidas. Então, meu amigo, meu irmão, não é mais olho por olho, dente por dente. Agora ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês. Que Deus abençoe você, meu querido. Que essa célula seja uma bênção nessa semana. Graça abundante, alegria sobre a sua vida. É o que eu clamo e, enfim, em nome de Jesus.